Queridos irmãos, queridas irmãs, seguidores da TV Tonhão, hoje, nesse domingo lindo de sol, em que todos nós estamos ansiosos para assistir o início de mais uma Copa do Mundo, antes, o Centro Espírita Virtual O Evangelho de Jesus vai aproveitar este tempinho para que possamos refletir sobre mais uma live. Desta vez, a imortalidade da alma e a mediunidade na Bíblia. Vamos lá. A imortalidade e mediunidade na Bíblia. Esta live tem por objetivo demonstrar que para vermos que somos imortais, que para que possamos entender que existe vida após a morte e que pode haver sim uma comunicação entre os mundos material e o mundo espiritual, que se pode entrar em comunicação com a alma daqueles que já viveram aqui na Terra, não é necessário recorrer a nenhuma obra espírita, a nenhuma obra da literatura espírita. Basta que leiamos a própria Bíblia. Vamos então abrir a nossa reflexão com o livro da Gênese e a seguinte afirmação, que Jacó fez àquela altura para o seu filho Abraão. Quanto a você, Abraão, atenção ao que as Escrituras diz. Reunir-se-ás com os seus antepassados quando fores sepultado, após uma velhice feliz. Isso está no livro da Gênese, capítulo 15, versículo 15, que nos mostra que existe vida após a morte, que ao nos livrarmos do corpo carnal, nos reuniremos com nossos entes queridos que partiram antes de nós. Quando Jacó acabou de dar instruções aos filhos respeitosamente calados, reunidos ao seu redor com o objetivo de escutá-lo, recolheu os pés na cama e expirou, e se reuniu com os seus antepassados. Isso está no livro da Gênese, capítulo 49, versículo 33, que reforça o que já dissemos anteriormente. Jacó desencarnou e se reuniu com os seus entes queridos que tinham partido antes dele. Veja que tanto o pai quanto o filho, como em Gênesis está registrado, que após suas mortes reuniram-se com seus antepassados, que então não estavam mortos, e sim vivos, pacientemente a aguardá-lo. Certamente que numa outra dimensão, que não essa dimensão material em que vivemos neste momento. Temos também a reflexão de Jó, o justo Jó, sobre sua vida que continuaria, mesmo após a sua morte, e que preso ao túmulo não ficaria, à espera de Jesus, que um dia voltaria. Como ainda existe em muitas crenças até hoje, que ao desencarnarmos, permaneceremos no túmulo, esperando a volta de Jesus. Quando, na verdade, em várias partes da própria Bíblia, como em Eclesiastes, como o apóstolo Paulo também já dizia,
quando o homem morre, o corpo volta ao pó que o era e o espírito a Deus que o deu. Então, que nada fica nos túmulos, a não ser matérias em podridão. E Jó nos presenteou com esse pensamento dito por ele mesmo no livro de Jó, capítulo 14, versículo 13. Quem dera que eu pudesse me esconder na sepultura fria, por um determinado tempo, e só depois Deus de mim se lembraria. Quem sabe se assim sua ira contra mim não abrandaria. Isso nos mostra, segundo a sabedoria do justo Jó, homem que nada conseguiu abalar sua fé, que ninguém fica escondido na sepultura e que, ao desencarnar, somos chamados a uma reavaliação, a um julgamento feito pela nossa própria consciência, para que possamos nos preparar para continuar o nosso aprendizado e a nossa caminhada rumo à vida eterna. Isso são provas inequívocas na Bíblia da imortalidade da alma humana, que tem o dom da eternidade, e que a morte, na verdade, não existe. Apenas o corpo carnal perece na realidade. Lembra-se do que foi dito há pouco? O corpo volta ao pó que o era e o espírito a Deus que o deu. Está dito que somos duplo, somos um conjunto ao formar um homem, e que esse conjunto se desfaz após o perecimento do corpo carnal e cada um segue o seu caminho. O corpo carnal para a terra, para se dissolver em gases que voltam à natureza de onde vieram, como o azoto, o oxigênio e etc. O espírito sobe para as dimensões espirituais, para ser reavaliado, para que possa continuar sua jornada evolutiva. Certa vez disse Jesus: do Oriente e do Ocidente muitos virão, e à mesa do reino dos céus juntos se assentarão, com Abraão, Isaque e Jacó, e juntos apacentarão. Isto está em Mateus capítulo 8, versículo 11. Ora, se muitos que morrerem para o mundo material, que vêm de todos os pontos do planeta Terra, se assentarão no céu com Abraão, Isaque e Jacó, que já estão teoricamente mortos há séculos, é porque o que na verdade morreu nele foi seus corpos carnais que voltaram à terra, mas que seus espíritos são eternos e estão vivos. E um dia nos assentaremos com eles no reino dos céus, e eu digo nós, porque independente da durabilidade da nossa jornada, Jesus disse que nenhuma ovelha se perderá. E quanto à ressurreição, será que não entenderam de Deus o objetivo? Sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. O que ele quis dizer com isso? Que não era Deus dos mortos, e sim Deus dos vivos. Porque Abraão, Isaque e Jacó estão vivos, embora em uma outra dimensão. Certamente uma dimensão de luz, que poderíamos chamar de céu. Isso está em Mateus capítulo 22, versículos 31 e 32.
De onde se conclui nessa passagem bíblica que há no homem algo que sobrevive à morte física, e sem que haja nisso qualquer uma invenção espírita. Isso está na Bíblia e foi escrita muito antes do surgimento da doutrina espírita, que só se fez a partir do século XIX. Não haveria sentido algum dizer que uma pessoa, como foi dito, após a morte iria se reunir com os seus antepassados contritos, se não se acreditasse na sobrevivência do espírito. Eu acho que isso fica muito claro. Não se poderia dizer que iríamos nos reunir com ninguém após a morte, nem com nossos antepassados, se não se acreditasse que o espírito é eterno, que o espírito antecede e sobrevive ao corpo carnal. Além disso, para que ocorra a possibilidade de alguns de nós poder sentar-se à mesa no reino do céu, junto com Abraão, Isaque e Jacó, teria que ser porque esses patriarcas estão tão vivos quanto nós. Os relatos bíblicos nos dão conta que a relação dos mortos com os seus era um fato corriqueiro na vida do povo hebreu. Mediunidade não é e nunca foi patrimônio espírita, que só no século XIX apareceu. Por outro lado, quase todos os povos desses contatos se servia para a evocação de espíritos, para adivinhação ou necromancia, coisa que também Kardec, não foi só Moisés, contra se pronunciaria. O Dicionário Bíblico Universal define a necromancia como um verdadeiro comércio que na época se fazia, um meio de adivinhação consultando os mortos em primazia, o que também prova que essa comunicação é perfeitamente normal e possível, senão Moisés não a teria proibido. O livro de Deuteronômio atribui parte dessa ação aos habitantes da Palestina que praticavam a interrogação dos mortos em geral através da evocação, destacando-se que a evocação de espíritos é tão velha quanto a mediunidade, ou seja, existe desde que o mundo é mundo, muito embora hoje os seguidores, o movimento da doutrina espírita, por uma série de convicções, não se utilize tanto dessa forma de comunicação. Os israelitas também se entregavam a essas práticas literalmente, que logo foram condenadas pelo rei Saul particularmente, até um dia que ele mesmo precisou consultar uma vidente. Isso está escrito em 1 de Samuel, capítulo 28, versículo 38. Forçado pela necessidade, o rei manda a bruxa de Endor evocar a alma de Samuel, como podemos verificar num dos mais impressionantes relatos de mediunidade que na Bíblia está. Mais tarde também Isaías, a mediunidade reverbera, testemunhando uma prática bastante difundida naquela esfera. Parece que ele ouviu uma voz, como a de um fantasma que vem da terra. Isso está em Isaías, capítulo 8, versículo 19, capítulo 29, versículo 4,
que é um fenômeno normal de mediunidade praticadas até hoje, que é a faculdade mediúnica da audiência, onde você ouve a voz de espíritos. Deuteronômio considera a necromancia e outras práticas espirituais abaixo do céu como abominação diante de Deus e motivo da destruição deste anel, em ações a serem efetuadas então por Jeová, o Deus de Israel. Devido a essas práticas, devido ao comércio e à utilização de má fé da comunicação com os mortos, Jeová teria feito essa ameaça de destruir até o próprio planeta Terra por causa disso, que não tem a mínima comparação com o que é feito hoje pela doutrina espírita, que só usa com a finalidade do bem, para fazer o bem, sem nenhum tipo de comércio, sem cobrar nenhum tostão. E os espíritos superiores nunca aconselham ao mal, nunca fazem ao mal, nunca induzem ao mal, muito pelo contrário. São espíritos que nos ajudam com sua intuição, como é o nosso anjo guardião, a atravessarmos as nossas provas e expiação aqui nesse mundo carnal. Levíticos considera a necromancia como a impureza do movimento e condena esses comerciantes à morte por apedrejamento. Práticas essas que não se aplicam ao espiritismo em nenhum momento, até porque nesse momento que está previsto no capítulo 19, versículo 31, 20 e 27, o espiritismo, a doutrina espírita ainda não existia. Quando entrares na terra, dizia Moisés, que o Senhor teu Deus te der de novo, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquele povo, que para adivinhações invoca espírito de gente morto. Ora, ele se referia ao comércio, ele se referia à necromancia, ele se referia às adivinhações para ganhar dinheiro e através disso se incomodar os mortos. Ele nos prova que essa comunicação é possível, senão ele não proibiria. E nós, espíritas, provamos que também não fazemos e que também condenamos tudo isso que Moisés deixou dito. Não se achará entre vós quem faça adivinhação, na verdade. Seus filhos feiticeiro não será, nem mortos consultará por simples curiosidade. Nada disso também é feito pela doutrina espírita. Porque estas nações que hás de possuir, afinal, ouve os prognosticadores e os adivinhadores em geral. Porém a ti, Senhor teu Deus, decidiu não permitir que se fizesse coisa igual. Deuteronômio, capítulo 18, versículo 19 a 14. Então, volto a dizer, todas essas práticas espúrias, que infelizmente ainda hoje se encontra e que se dizem práticas espíritas, não o são. O espiritismo, que nasceu através da codificação de Allan Kardec, não usa dessas práticas, e o próprio codificador também a condenou.
consultar aos mortos, por simples curiosidade, necromancia de todo tipo, de comércio, na verdade, e adivinhações que da doutrina espírita não fazem, nunca fizeram e nunca farão parte. A preocupação de Moisés era proibir o comércio e a mistificação, geralmente atrelados à arte da adivinhação. Quando diz os jovens, os prognosticadores e os adivinhadores, esta ação. Mas a grande questão a ser levantada é se os mortos atendiam à evocação ou não. Se não, por que da parte de Moisés houve tal proibição? É ilógico proibir algo que não acontece. Então, reflitamos qual a razão dessa proibição. Duas causas podemos destacar para essa atitude de Moisés, na verdade. A primeira é que os mortos evocados por muitos eram considerados como deuses, como divindades. Dada a ignorância, a falta de conhecimento à época, qualquer espírito que se materializasse, qualquer espírito que se comunicasse, eles consideravam Deus. Como houve épocas na própria humanidade que tudo aquilo que o homem não entendia, considerava Deus. Por isso tinha Deus Sol, Deus Lua e Deus para tudo quanto era coisas mais difíceis de se entender para aquele povo humilde, grosseiro e de poucos conhecimentos. As consultas deveriam ser dirigidas somente ao Pai Celestial. E por força das circunstâncias, a proibição foi geral, até para preservar o objetivo espiritual. A segunda causa estaria relacionada aos sentimentos tortos, com objetivos espúrios realmente, pelo qual se ia constantemente tentar consultar os mortos. Normalmente para coisas ao futuro relacionadas. O caso de Saul, que veremos a seguir, ou para as situações mais banalizadas, como a do roubo das jumentas do pai de Saul, cujo vidente disse aonde se encontrava. Essas coisas não são feitas pela doutrina espírita. A figura do profeta no Velho Testamento nos trouxe um poder novo, de fazer consulta a Deus na verdade ou receber da divindade revelações para o povo. Em Israel, nos idos da antiguidade, para consultar a Jeová em evidência, procurava-se um profeta para fazer uma vidência. Porque, diferentemente de hoje, o profeta chamava-se naquele tempo vidente, por excelência. Isto está em 1 de Samuel, 1 de Salmos, 1 de Samuel, versículo 9, capítulo 9, versículo 9. O que é ser vidente ou clarividente, como hoje são conhecidos? É ter o dom ou faculdade de poder ver espíritos. Sendo assim, os médiuns de hoje são como os profetas antigos. Os profetas viam, os profetas ouviam e repetiam as coisas que lhe eram ditas e que é concordada por todos os povos cristãos, que dizem que era a comunicação de um Espírito de Deus chamado Espírito Santo. Que eram pessoas em que, em alguns casos, de uma forma concreta, podiam antever o futuro e prever de forma correta.
alguma coisa como profecia, derivando-se daí o nome de profetas. Moisés nunca foi totalmente contra o profetismo e o mediunismo, na verdade. Apenas era contrário ao uso indevido que aqueles povos sofridos davam a essa faculdade. Tanto que um dia saiu Moisés e disse ao povo: atendam as palavras de Yahvé. Em seguida reuniu 70 anciões de fé e os colocou ao redor da tenda. Yahvé, no linguajar deles, queria dizer Deus, Jeová. Yahvé desceu então de uma nuvem e tomou espíritos que nele repousava e o colocou nos 70 anciãos que ao redor da tenda se assentavam. Quando o Espírito repousou sobre eles, todos em seguida profetizavam, que era uma clara comunicação dos médios anciões com aqueles espíritos que foram trazidos por Jesus, que falavam através dos anciões. E isso é uma comunicação espiritual que se convencionou chamar mediunidade. 2 homens que permaneceram ali assistindo no acampamento, chamado Eldar e Medar, que num determinado momento o Espírito repousou sobre eles, que profetizaram a contento. Um jovem correu e foi denunciar a Moisés o tal acontecimento, dizendo: eis que Eldar e Medar profetizavam naquele momento no acampamento. Isso irritou profundamente Moisés naquele momento. Respondeu-lhe então Moisés, resoluto e contrito: estás enciumado por minha causa? Oxalá que todo o povo de Israel bendito fosse profeta, dando-lhes Yahvé um pouco de seus espíritos. O que prova que a mediunidade séria, que a comunicação séria nunca foi problema para Moisés, e ele nunca se posicionou contra ela, e sim contra a má utilização dessa faculdade. Fica claro que pelo menos 2 pessoas que usavam dignamente essa faculdade fez Moisés desejar que todos fizessem na realidade, como eles estavam fazendo, pelo bem da própria humanidade. Esta, queridos amigos, queridos irmãos, era a nossa reflexão para hoje. Que ela nos sirva de reflexão para que possamos melhorar o nosso aprendizado. Fiquem com Deus, porque eu gosto dele, e vocês também. Bom dia, bom domingo, e que Deus permaneça em nossos corações.